Meus amigos, Israel lembra hoje, e todos nós lembramos, as vítimas do Holocausto. Às 10 da manhã, as sirenes tocaram em todo Israel e todo mundo parou para lembrar e homenagear aqueles que foram vítimas da máquina de destruição de Adolf Hitler. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que Israel não dará o pescoço para um massacre em face de ameaças de destruição, criticando o regime iraniano e o crescente antissemitismo. O antissemitismo cresce no mundo todo com apoio, inclusive, da grande mídia, chamada grande mídia, e também de governantes que já nem se preocupam mais em defender aqueles que querem a destruição de Israel abertamente, como é o caso da Alemanha de Angela Merkel. Os judeus pararam hoje às 10 da manhã e silenciaram para que não se esqueça os horrores cometidos contra eles, mas também, penso eu, para que não se esqueça os horrores da hipocrisia cometidos hoje contra as pessoas de bem e as nações de bem. Sim, a hipocrisia, a arte diabólica de falsear os verdadeiros sentimentos, a arte diabólica da dissimulação, da mentira, enfim, a falsidade de um modo geral. Nós vemos isso muito claro hoje na relação da União Europeia com todos os inimigos da liberdade, os inimigos do bem. A União Europeia, por exemplo, está reclamando do embargo que os Estados Unidos, o embargo total que os Estados Unidos imporão a Cuba. A matéria que saiu hoje aqui no RT News, no porta-voz da KGB, dizendo o seguinte, que a União Europeia poderia levar os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio por aplicar pelos Estados Unidos aplicarem sanções de represália para proteger as suas empresas em Cuba, as empresas da União Europeia em Cuba, após a decisão de Washington de reativar uma polêmica lei que permitirá demandas contra companhias com negócios na ilha. Pois bem, aqui está a hipocrisia que também estava lá na Alemanha nazista, na máquina de guerra de Hitler. O Cuba tem escravizado o seu povo há décadas. O regime comunista cubano tem escravizado o seu povo há décadas. É preciso lembrar que o cubano tem uma cota muito pequena mensal de alimentos. São tantos ovos, é um tanto de farinha, é um tanto de óleo, um tanto de sal, um pouquinho de açúcar por mês e olhe lá, por família. Cuba sempre alegou que a sua dificuldade, que a sua pobreza era causada pelo embargo econômico dos Estados Unidos, desde os anos 60. Acontece, porém, contudo, que o embargo econômico só funcionou nas relações bilaterais Cuba-Estados Unidos. A Europa sempre fez negócios com Cuba. A Europa sempre esteve, de algum modo, financiando a aventura de Fidel Castro, sem falar na antiga União Soviética e depois na Rússia. A matéria deixa isso muito bem claro, pois diz o seguinte: a União Europeia considera que a aplicação extraterritorial de medidas restritivas unilaterais é contrária ao direito internacional, pelo que tomará todas as medidas apropriadas, anunciou a autorrepresentante de Exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, em um comunicado.
Em particular, diz a matéria, poderia recorrer à Organização Mundial do Comércio ou ao Estatuto de Bloqueio, que permite às empresas da União Europeia demandar contra os Estados Unidos. Bem, ela está dizendo o seguinte: nós precisamos defender as empresas da União Europeia que estão em Cuba. Mas espera um pouquinho. Cuba não é o discurso, sempre foi o discurso recorrente de que Cuba vivia na pobreza porque os Estados Unidos impediam o seu crescimento. E agora, quando os Estados Unidos ameaçam um bloqueio total contra a ilha, vejam os senhores, a União Europeia, em nome de suas empresas em Cuba, diz que isso é ilegal. Alguma coisa não encaixa? Claro que não, porque nós estamos diante da hipocrisia. Cuba sempre recebeu dinheiro, sempre fez negócios com países estrangeiros, exceto com os Estados Unidos, e, portanto, o discurso de que os Yankees americanos é que travavam o progresso em Cuba, o discurso de que eram os americanos que levavam o povo à pobreza, cai por terra. Era e sempre foi uma grande farsa. O que causou a miséria e a pobreza em Cuba foi o seu próprio regime. Os bandidos que tomaram o poder, os ladrões que dominaram a ilha por mais de 50 anos, ou seja, os velhos comunistas de sempre, aqueles que tiram tudo do povo, escravizam o povo e vivem como deuses, uma pequena casta que vive como deuses. Fidel Castro tinha fortunas em bancos europeus. A revista Forbes chegou a dizer que Fidel Castro era um dos homens mais ricos do mundo, se não o mais. Essa fortuna não desapareceu, continua lá nas contas da família Castro, em vários bancos europeus, inclusive no Banco Vaticano. É por isso que a União Europeia tem um carinho muito grande para com a ilha prisão dos Castro. Eles não se importam se o povo tem apenas uma dúzia de ovos para comer durante o mês. Eles não se importam se uma família tem que contar apenas com 1 quilinho de farinha durante o mês. Eles não se importam se os idosos não têm remédios. Eles não se importam se as crianças não têm comida. O que eles querem é continuar mantendo os seus negócios com um governo espúrio, ilegal, ilegítimo e ditatorial. É para isso que a União Europeia se presta. É para isso que a União Europeia está fazendo da própria Europa uma grande Cuba. E isso eles querem implantar no mundo todo. E é por isso que a União Europeia é inimiga da liberdade, representada hoje por Donald Trump, Israel e agora, graças a Deus, o Brasil de Jair Bolsonaro. Hoje é o dia em que os judeus param para lembrar os horrores do nazismo, os horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto. Mas deve ser também o dia em que nós devemos parar para lembrar os horrores da hipocrisia. Como queira Deus, parará a Venezuela também. Até depois, amigos. Logo em seguida nós voltamos com notícias da Venezuela.